Estamos com 160 pessoas agora. Vamos lá em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Antes da gente, de fato, entrar no texto da igreja de Éfeso, primeiramente é importante que a gente compreenda quem escreve essa carta, quando ele escreve e como ele escreve. O autor do livro de Apocalipse é João. Esse camarada foi exilado para a ilha de Patmos, onde em um determinado momento, trabalhando em minas, ele é jogado lá num canto para poder morrer, porque ele já estava velho, ele já estava quase cego, e achavam que ele já não teria muito mais o que fazer, a não ser morrer naquela ilha, exilado, isolado e sem qualquer oportunidade de influenciar pessoas. Porém, João, na sua velhice, já velhinho, semicego, isolado, exilado em uma ilha, Deus resolve revelar o céu para ele. E para aquele camarada que eles achavam que ele não influenciaria mais ninguém, por gerações, por milênios, ele continua influenciando através do livro de Apocalipse, que Deus revela para João, e somente para João. Esse camarada foi o cara que ficou com Jesus na cruz até o final. Dos 12, todo mundo foi embora. O João ficou ali até o final. Ele amava Jesus profundamente. O amor desse camarada por Deus era tão grande que ele não queria só estar perto de Jesus. Quando ele estava perto de Jesus, ele ficava recostado no peito de Jesus. Ele era chamado de discípulo amado. Esse camarada é o último dos 12 a morrer, e ele é aquele que Deus olha para ele e fala: João, você me ama mesmo, né? Então eu vou te revelar o céu. Então João tem a visão e a revelação do Apocalipse. E João, a primeira coisa no livro de Apocalipse que a gente vai perceber, a primeira coisa é quem são os remetentes, né? Quem são os destinatários, remetente a João, os destinatários desse livro, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, que são as igrejas que nós vamos estudar ao longo dessas semanas, as próximas semanas que a gente vai estar falando aqui. E que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas a quem esse livro é destinado. Porém, o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, onde dificilmente você vai conseguir interpretar literalmente todo o livro. Então a gente tem que compreender como é escrita uma literatura apocalíptica. Uma literatura muitas vezes que usa de simbolismo, né? Então, por exemplo, quando João fala de gafanhotos com coraça de ferro, com caudas como de escorpião, e que o que quando atinge os homens é como a dor que a ferida de um escorpião sente. Então, se eu olhar e levar isso literalmente, muito provavelmente João não conhecia. Poderia ser um helicóptero. Se for na nossa época, muito provavelmente vai ser um helicóptero, né? A ferida lá do escorpião pode ser um tiro? Pode. Mas a gente nem sabe quando que isso vai acontecer, em que momento da história que João estava assistindo tudo aquilo. Então, quando você vê o simbolismo, tem que tomar cuidado para não fazer uma leitura literal demais e, na verdade, você não pegar nada do que o texto está querendo dizer.
E o número 7 no livro de Apocalipse, na verdade em toda a Bíblia, também tem muito a ver com a totalidade. Deus criou o mundo em 7 dias. Então, eu diria que o livro de Apocalipse ele não só é destinado a 7 igrejas da Ásia Menor, como ele é destinado a todas as igrejas de todas as eras. Então, todas essas 7 cartas que nós vamos estudar durante essas próximas semanas servem para nós hoje também. E para todas as igrejas de todas as eras. Então, quando a gente olha para esses textos, eles se aplicam para nós hoje, vocês vão perceber que eles são atuais demais, apesar de terem sido escritos há 2000 anos atrás. E a primeira coisa que João vê no capítulo 1 é a imagem de um Jesus ressurreto, glorificado. Não é mais a imagem de um Jesus morto, preso numa cruz. Não é mais aquele Jesus bonzinho, com olhos marejados de lágrimas, com o cabelo sujo de sangue, com os pés pregados numa cruz, aquele Jesus frágil. João tem a visão de um Jesus que está de pé. E como esse Jesus, seus cabelos são alvos como a lã, como a neve. Os seus olhos são como chama de fogo. A sua voz é como a voz de muitas águas. Os seus pés são como o bronze polido. Ele está no meio dos candeeiros e segura as 7 estrelas. E ele está no meio dos 7 candeeiros. Que visão é essa? Seus cabelos brancos, que quer dizer eternidade, ancião de dias, como diz no livro de Daniel, e cabelos que já não estão mais sujos de sangue. Seus olhos agora já não estão mais cheios de lágrimas, desfigurados. Agora são como chama de fogo, que vão trazer juízo e justiça. Que quando os nossos olhos cruzarem com os deles, nós vamos cair sobre os nossos joelhos. Em lágrimas, em desespero. Sua voz já não está mais embargada. Sua voz é como a voz de muitas águas. Ele agora é o Todo-Poderoso. Seus pés já não estão mais pregados numa cruz. São como bronze polido, reluzente, poderoso. E ele está no meio das 7 igrejas, das igrejas em todas as eras, em todos os momentos. E ele sustenta essas igrejas. E ele conhece essas igrejas. E é sobre essas igrejas que nós vamos estudar. É sobre cada uma delas. Sobre as características de cada uma delas, onde nós estamos inseridos. E onde você está inserido, querido. Que Jesus exorta a sua igreja, ele encoraja a sua igreja, e ele se revela à sua igreja. E a primeira delas que ele vai se revelar é a igreja de Éfeso. Ele diz, olha, essas coisas aqui, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras. Jesus anda pelo meio da sua igreja, ele conhece a sua igreja. Jesus, nada nós podemos esconder dele. Não existe nada escuso que a gente faça, que a gente possa esconder do Senhor. Não existe nada de pecaminoso que a gente possa esconder do Senhor da igreja. Ele sabe. E muitas vezes tem faltado temor do Senhor no nosso coração, justamente porque a gente acha que pode esconder as coisas de Deus. Quando falta temor do Senhor no nosso coração, é quando de fato a gente peca sem se preocupar em estar pecando. A gente desagrada a Deus, a gente se afasta de Deus, sem se importar e sem se lembrar que Jesus está no meio da igreja e que Ele conhece todas as nossas obras. A igreja de Éfeso era a igreja mais próspera daquela região da Ásia Menor. A cidade de Éfeso era a cidade mais próspera daquela região da Ásia Menor. Era a maior cidade da Ásia Menor. E lá era onde estava o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá também era o centro do culto ao imperador, onde existia a adoração ao imperador e onde as pessoas se dobravam diante do imperador. E lá é onde a igreja se forma e é fundada. E quando que a igreja de Éfeso nasce? Quando Paulo vai a Corinto e junto com Priscila e Áquila, ele funda aquela igreja, ele fica no meio daquela igreja, a Priscila e Áquila continuam ali
estabelecendo aquela igreja. Paulo volta aqui daquele local, passa 2 anos discipulando, ensinando doutrina para aquele povo, estabelecendo bases sólidas para aquela igreja, teologicamente falando, biblicamente falando, em termos de prática. A igreja de Éfeso era conhecida pelo seu profundo amor, pelo seu amor pelo Senhor. Uma igreja que experimentou um avivamento, onde práticas de ocultismo, de bruxaria, era comum naquela cidade, e as pessoas, ao se converterem, amontoaram um monte enorme de livros de ocultismo, de feitiçaria, queimaram aquilo em praça pública, confessando Jesus como Senhor de suas vidas. Uma igreja que posteriormente, quem que fica como pastor dela? Timóteo. Paulo manda Timóteo para poder pastorear a igreja de Éfeso. E o Timóteo pastoreia aquela igreja. E segundo a tradição, depois que Paulo morre, quem vai pastorear aquela igreja é o próprio João, que está escrevendo o Apocalipse. O apóstolo João pastoreou aquela igreja. Então é uma igreja que teve uns pastores bacanas. Então teve como pastor Paulo, Timóteo e João. Então dificilmente essa igreja não ia ter uma boa doutrina. Então quando você olha para a igreja de Éfeso, para a história dela, foi uma igreja que experimentou um avivamento, foi uma igreja que experimentou de Deus, foi uma igreja que teve cheia de Deus, uma igreja que foi estabelecida sobre uma doutrina forte, sobre uma base forte, e que algumas gerações, alguns anos, na verdade, já tinham se passado. E aqui a gente encontra uma outra igreja, que Jesus se direciona a ela e diz: olha, eu conheço as suas obras, Éfeso. Eu conheço o teu labor, o seu sofrimento, eu conheço a sua perseverança, e que você não pode suportar homens maus, e que você pôs à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja absurda de boa. Quem não queria congregar numa igreja dessa? A doutrina é boa, os caras estão dispostos a ser perseguidos por Jesus, eles dão a vida por causa de Jesus, eles se encontraram, teve gente que chegou que era falso apóstolo, ensinando uma falsa doutrina, eles olharam para esses camaradas, colocaram esses camaradas à prova, e os acharam mentirosos, e os expulsaram do meio deles. Era uma igreja que era perseverante. E por que perseverante? Imagina você no meio de uma cidade onde a idolatria, onde a imoralidade sexual e onde o culto ao imperador impera. O cristão naquela época, ele não era perseguido porque ele adorava Jesus, não. Ele era perseguido porque ele não se dobrava diante do imperador. A gente está no meio aqui de uma cultura pluralista religiosa. Então, um Deus a mais, um Deus a menos, tanto fazia para eles. Pode adorar Jesus, contanto que você se dobre diante do imperador. Contanto que você participe das nossas festas aqui, você não seja antissocial. Vem cá participar da festa aqui com imoralidade sexual, com comidas sacrificadas a ídolos. Vem participar com a gente. Se você fizer isso, você não é perseguido nem morto. Porque o cristão, ele não se dobrava diante do imperador, ele dizia que só Jesus era o Senhor, e isso gerava um conflito político. Ele dizia que o imperador não era Deus, e isso arranhava o ego do imperador. E como aquele povo estava acostumado com deuses, com feições humanas, com características humanas, o imperador como um Deus para eles não era algo fora do comum. Então, o cristão dentro daquele ambiente, ele era perseguido se ele não comia comida sacrificada a ídolo, se ele não estava no meio de imoralidade sexual, se ele não adorava o imperador e não se dobrava diante do imperador. Você pode perceber isso já lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, quando os amigos de Daniel se recusam a se dobrar diante do imperador, quando Daniel se recusa a deixar de buscar o seu Deus e se dobrar diante de Nabucodonosor. Daniel é lançado na cova dos leões, os amigos de Daniel são lançados na fornalha de fogo. Aqui, na igreja de Éfeso, a mesma coisa acontecia. Cristãos eram perseguidos. Cristãos foram mortos. Menos aquela igreja. Porque eles não se dobraram diante de falsos deuses. Porque eles se dedicavam ao Senhor. Eles eram perseverantes na sua fé. E aqueles que chegavam pregando, não, porque nós podemos comer comida ali
santificado a ídolo, porque o que entra pela boca não é problema, imoralidade sexual não tem problema, porque o importante é santificar o espírito, o corpo não tem problema, Deus perdoa, tem nada a ver. Esses camaradas chegavam pregando isso, e dentre esses camaradas estavam os nicolaítas, que alguns diziam, dentre eles Irineu, se não me engano, diziam que vem de Nicolau, que era um dos 7 diáconos, que foram eleitos lá em Atos, né? Haviam 7 diáconos, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esse Nicolau, eles dizem que esse camarada criou uma seita, né? Dos nicolaítas, que eram os caras que queriam imoralidade sexual, queriam comer comida santificada a ídolo. Então eles odeiam as obras desses camaradas. E aqui a gente vê esse povo falando, rapaz, esses crentes aqui, nós temos que bater palma para eles. No meio de perseguição religiosa, ele persevera. No meio de um ambiente idólatra, ele não dobra o seu joelho diante de falsos deuses, ele permanece de pé, mesmo que isso leve à morte. No meio de apóstolos mentirosos, ele vê os caras e fala, o que você está falando é mentira, sai daqui. E essa igreja, que foi pastoreada por Paulo, por João, por Timóteo, merecia aplauso. E talvez se a gente conhecesse uma igreja como essa hoje, a gente ia falar, rapaz, essa igreja é top. Essa igreja é bacana. Mas Jesus conhece a igreja, conhece mais profundo. E ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei de seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Muitas vezes hoje a gente acha que ter uma boa doutrina basta. De que ter um caráter bom é suficiente. De que não cometer nenhum pecado que venha horrorizar as pessoas ao nosso redor é suficiente. Onde a gente não faz nada de errado, a gente não bebe, não fuma, a gente não pratica imoralidade sexual, a gente não cai em idolatria, onde a gente vai na igreja todos os domingos, onde as pessoas que falam contra Deus, a gente vai rebater contra elas, onde a gente vê falsos apóstolos e a gente vai refutar esses falsos apóstolos que pregam a teologia da prosperidade, igrejas que só falam de dinheiro. E muitos, hoje, se encontram nessa situação. E eu olho para muitos jovens hoje que estão na internet, muitos amigos meus, muitos companheiros aí de jornada, onde eles, diante do pecado da igreja, diante dos falsos apóstolos, eles estão tão tomados por falar contra as falsas doutrinas, por falar contra as práticas erradas, que hoje eles não estão mais tomados de amor, eles estão com um zelo apenas e por jogar pedra nas pessoas. E de fato, isso é uma qualidade. Encontrar e pegar quem se declara apóstolo e não é, e os achar mentirosos, é uma qualidade. Você tem de dizer, não pode julgar, olha aqui! Se o cara é falso apóstolo e eles acharam mentiroso, eles são elogiados por Jesus. E tem gente que fala, não pode julgar, né? Daqui a pouco você vai morrer abraçado com o cara e ir para o inferno junto com ele. Muito cuidado com quem você segue. Muito cuidado para você não estar seguindo o próprio anticristo, que vai pregar a Bíblia. O diabo prega a Bíblia. O diabo não tenta Jesus com coisa fora da Bíblia, não. Ele usa versículo bíblico para tentar Jesus. E se você deixar, ele vai pregar na igreja para te destruir, para gerar distorção no ensino. O problema das 7 igrejas aqui, você não vai ver fora da Bíblia, não. Vai entrar gente com falsas doutrinas, pegando texto, distorcendo, com interpretações minuciosas, onde você fala, não tem problema isso aqui, vamos para esse caminho. E hoje tem acontecido a mesma coisa. Porém, muitos que lutam contra essas coisas têm perdido seu amor. Eles pregam contra a falsa
doutrina da prosperidade, eles pregam contra essas igrejas que hoje crescem, principalmente que estão na televisão, onde o foco delas é dinheiro, é poder, é mamon, é adorar mamon, Deus da riqueza. É isso que tem sido pregado, é esse Deus que tem sido adorado. E muitos têm se perdido no meio disso, ao ver as mazelas e os erros da igreja, têm perdido seu amor. Ou quando nós começamos a ver o erro das pessoas ao nosso redor, inclusive de líderes religiosos, e a gente tira os nossos olhos de Jesus e a gente fica com o nosso coração duro. E a gente se perde no meio do caminho, porque a gente não faz nada de errado, porém nós abandonamos o nosso primeiro amor. O que Jesus diz aqui no versículo 4 é que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. É como um marido que se divorcia da esposa. Essa é a palavra de abandonar. O protos agape. O primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Era um amor que eles viviam lá no início. E Jesus exorta esse camarada a voltar às primeiras obras, à prática das primeiras obras, a se lembrar de onde eles caíram. Hoje, o conceito de primeiro amor muitas vezes está ligado ao novo convertido, a quem conheceu Jesus agora. Não, veja bem, fulano de tal, ele está no primeiro amor ainda. Daqui a pouco, ele acostuma. Você já ouviu isso? Não? Quando o cara fala, fulano está no primeiro amor, você pode pedir qualquer coisa, ele vai fazer, mas daqui a pouco, daqui a pouco passa. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa hoje. Se você não está no seu primeiro amor, você está em pecado. E essa exortação é para você. E você está aqui ouvindo hoje porque Deus quer falar contigo e Jesus direcionou essa carta para você. Se você hoje, seus olhos não brilham mais por causa do Senhor, se seu coração não pulsa mais forte por causa de Jesus, se você não ora mais como você orava, se o auge da sua vida cristã foi quando você se converteu, ou quando você foi batizado com o Espírito Santo, e hoje você já não está mais aquelas coisas, você está em pecado, você está em rebeldia contra Deus. E a exortação do Senhor para você hoje é: eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, e eu te exorto a que você se lembre de onde você caiu e volte à prática das primeiras obras, senão eu vou remover do seu lugar o seu candeeiro. Era uma igreja boa, não? Jesus disse que ele ia acabar com aquela igreja se eles não voltassem à prática das primeiras obras. É como uma esposa que é casada com seu marido e não trai, mas ela já não ama mais, mas seu coração já não está mais voltado para o seu marido. E é assim que muitas vezes nós nos encontramos na igreja. A gente vai no culto, mas na hora do louvor a gente canta, mas a gente não vai até o terceiro céu adorando a Deus em espírito e em verdade. A gente até ora, mas no automático. Quando você vai orar, e aí às vezes você vai orar no culto, e aí você liga a oração número 5 e fala: Senhor, eu te agradeço por esse alimento, e daqui a pouco você percebe: rapaz, eu não estou na refeição não, estou no culto. Deus, obrigado pelo culto, vem cá, vem nessa noite, abençoa a gente. E quantas vezes a gente não tem vivido assim? Quanto tempo que a gente não jejua? Ou a gente não está disposto a jejuar porque a gente tem fome de Deus, porque a gente quer mais de Deus. E a gente já não vai mais, a gente vai na igreja uma vez por semana e olha lá, e ainda vai achando ruim, para desencargo de consciência. E a gente não experimenta um avivamento porque a gente está disposto a viver sem Ele. E a gente não experimenta mais de Deus porque Deus só vai se revelar a nós dependendo do tamanho da nossa sede. E nós não temos tido sede de Deus, fome por Deus, nós não temos amado a Deus como deveríamos. E a igreja está distante dele, e abandonou o seu primeiro amor. E a igreja brasileira tem se perdido nela mesma, numa falsa moralidade, num falso zelo religioso, zelo por doutrina, onde as discussões são para saber se o cara é arminiano ou calvinista, para saber se o cara é presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, se ele é pentecostal, se ele é renovado, se ele é tradicional. Meu querido, tem assembleiano que vai para o inferno, tem presbiteriano que vai para o inferno,
Tem pentecostal que vai para o inferno. Tem pastor que vai para o inferno. E tem gente desse povo tudo aí que vai para o céu. E o que garante isso não tem a ver com placa religiosa, não tem a ver com denominação, tem a ver com vida com Deus. Se de fato hoje minha vida é dele, se eu me santifico a ele hoje, se eu amo sobre todas as coisas hoje, se não há idolatria no meu coração, se eu não estou no centro e sim ele, se trata de Cristo e da glória de Cristo na minha vida. E nós temos nos perdido em meio à religiosidade, em meio a ritos religiosos, onde a gente acha que se a gente for na escola dominical, se a gente for no culto, então está tudo certo. Querido, de fato isso é bom, essa igreja é elogiada por isso, mas se o seu coração não está ardendo, se seu coração está duro, se você faz as coisas, até trabalha na igreja, mas faz reclamando, você toca no louvor, você ensaia, enfim, o que quer que seja, você faz achando que você está fazendo muito, querido, você já abandonou seu primeiro amor. Porque quando a gente faz no primeiro amor, a gente não importa de atravessar a cidade, atravessar para o outro lado do país. Eu lembro quando eu estava noivo da minha esposa, ela morava em Vitória, em Vila Velha, e eu morava em São Paulo. E eu ia para Vila Velha quase todo fim de semana para vê-la. E se eu me cansava, eu voltava e faria de novo, no outro dia, se eu pudesse. Mas eu tinha que trabalhar. Eu estava completamente apaixonado. Se eu faria isso hoje, não consigo ficar longe dela. Você tem sido assim com o Senhor, querido? E hoje, quando eu olho para o Senhor, eu digo, Deus, eu não consigo ficar longe do Senhor. Senhor, eu já não quero mais ter uma religião fria, vazia, egocêntrica, sem temor do Senhor. Porque quando a gente perde a alegria da nossa salvação, quando a gente perde de fato o primeiro amor, a gente já está em pecado. E muitos pastores têm caído no erro, porque eles perderam o temor do Senhor. Porque, querido, veja bem, eu acabei de abrir uma igreja, de plantar uma igreja aqui em Diadema, em São Paulo. Quando eu tinha 18 anos e fui chamado para pregar, há mais de 10 anos atrás, eu me achava muito capaz. Meu coração ardia como arde hoje. Mas eu me achava muito capaz. E eu falava com Deus, falei, Deus, eu quero o mundo, vamos aí, pode me botar na frente de milhões, que é isso aí, eu e o Senhor, parceria. 10 anos, mais de 10 anos se passaram, querido. E hoje, diante de uma igreja, começando, eu percebo que eu não tenho condição nenhuma de estar ali. E meu coração treme de saber que eu não posso mudar o coração das pessoas. E muitas vezes tem faltado esse temor a muitos pastores, a muitos líderes, a muitos pregadores. Porque de fato eles já não estão mais ardendo de amor pelo Senhor, eles estão querendo uma igreja grande, cheia, onde o ministério personalista dele, onde o nome dele cresça. E quando eu olho para isso eu falo, Deus tem misericórdia de mim. E eu costumo recitar para mim mesmo, 1 Coríntios 9, o último versículo que Paulo diz, eu mesmo esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu mesmo, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. E quando Jesus diz, olha, qualquer que fizer tropeçar qualquer um desses meus pequeninos, melhor é para ele amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no fundo do mar. E aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Querido, na nossa trajetória cristã, nós devemos lutar pela nossa salvação, estar de joelhos diante do Senhor para que nós não nos percamos, e não neguemos a fé, e não nos dobremos diante de falsos deuses, e não caiamos diante da imoralidade, e a gente não entre no nada a ver, e a gente não se acostume com migalhas, com gotas, que a gente queira Deus acima de todas as coisas, e o nosso coração se volte para Ele, porque se a gente não se voltar para Ele, Ele vai remover do lugar o candeeiro. E Ele diz, olha, se lembra onde você caiu. Onde você caiu, querido? Quando foi que você parou de orar? Quando foi que você parou de buscar a Deus de todo o seu coração? Dobra seu joelho, talvez ainda haja esperança. Se volta para o Senhor nessa noite para que haja um avivamento em você.
para que você experimente mais de Deus, para que Deus se derrame sobre você, para que você não viva de experiência dos outros, para que você ouça a voz de Deus, para que você obedeça a Deus e caminhe com Ele nessa terra, porque não há nada melhor do que a presença do Senhor, porque não tem nada de mais importante nessa terra do que caminhar com Ele, do que obedecer a Ele, do que experimentar Ele, do que viver no tempo, numa esfera temporal, cronológica, estar preso no Cronos, mas poder tocar na eternidade. Nessa terra, a juntar tesouros que a traça e a ferrugem não pode corroer. Se voltar para o Senhor, experimentar dele, estar como João, Deus, eu estou pertinho, o Senhor está aqui, eu vou estar recostado no teu peito. Não vou estar distante só querendo experimentar sinal, milagre, maravilha e fugir na hora que vier a cruz, não. Estou com o Senhor até o fim. E eu quero o Senhor, porque se tem um lugar na terra que é o melhor, é aos pés do Senhor. João descobriu isso, Maria descobriu isso. Irmã de Lázaro, e por 3 vezes, essa mulher toca Jesus, toca o coração de Jesus. A igreja de Éfeso já não está mais lá hoje. A profecia se cumpriu. Volta à prática das primeiras obras, se não vem a ti, moverei do lugar do teu candeeiro. O candeeiro é aquilo que ilumina. E hoje só há ruínas naquele local. Na Ásia Menor, provavelmente na região da Turquia, por ali. Só há ruínas. Um local onde só há islamismo. Uma igreja que destruiu, que acabou. Igrejas fecham e acabam, não por causa de alguns erros teológicos, mas por falta da prática, por falta de amor. Hoje na Europa, igrejas têm sido fechadas e dentro dessas próprias igrejas têm sido abertos bares, discotecas. Igrejas que têm sido pregado uma doutrina exatamente como essa que tem sido pregada aqui em termos doutrinários. E igrejas fechando. Porque o coração já não arde mais pelo Senhor. Porque já não há mais vida. E muitas vezes nós temos vivido assim, já não há mais vida. Estamos como um sepulcro caiado, como um túmulo bonito por fora e cheio de morte, de ossos por dentro. Nessa noite, querido, eu quero te convidar a se voltar para o Senhor. Porque a promessa dele é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você está ouvindo o que o Senhor está te dizendo nessa noite? Essa é a sua oportunidade. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem que vencia aqui em Éfeso? Era o cara que estava disposto até a morte por causa de Jesus. E vencedor, hoje a palavra de ordem nas igrejas é vencedor. Quando se fala de vencedor aqui, é o cara que vai morrer por causa de Jesus. É o cara que não vai sobrar diante do imperador e vai ser comido por leões, vai ser morto por gladiadores, vai ser torturado até a morte. E Jesus diz: olha, não tenha seus olhos na morte temporal pequena, porque aquele que vencer e perseverar até o fim, ele vai viver pela eternidade, ele vai comer da árvore da vida e ele vai estar perante mim por toda a eternidade. Melhor é morrer para a glória de Deus do que morrer velhinho para você mesmo, desesperado, porque você não fez nada, porque você vai ter que se apresentar diante do justo juiz e suas mãos estão vazias. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Você percebe que você está distante do seu primeiro amor, ou você sequer conhece Jesus, quer se entregar a Ele nessa noite, se voltar para Ele de todo o seu coração e dizer: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Você que deseja um avivamento pessoal, e se ter seu coração ardendo em chamas por Ele, quero te convidar a orar comigo nessa noite. Vamos orar, querido. Senhor Deus, eis aqui. Olha para os meus irmãos que nesse momento querem fazer essa oração, estão fazendo essa oração onde quer que eles estejam. Que de fato suas vidas sejam do Senhor e eles possam entregar suas vidas a Ti. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, você pode repetir comigo essa oração dizendo: Senhor Deus, eu te entrego a minha vida. Eu não quero mais viver longe da Tua presença. Eu quero voltar para o Senhor. Que o meu coração possa arder pelo Senhor. Que os meus olhos possam brilhar pelo Senhor. Eu te amo profundamente. Sobre todas as coisas, eu te entrego tudo.
Reconheço que Jesus morreu a minha morte e eu morri com Ele. Minha vida é tua, Senhor. Eu quero viver no primeiro amor, completamente apaixonado por Ti, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se você ouviu essa pregação, eu quero dar só mais um recado antes da gente terminar e abrir para as perguntas. Eu preciso fazer isso. Eu não sei quantas dessas 140 pessoas que estão me ouvindo nesse momento que estão decepcionados com igrejas e já não acreditam mais na instituição. E de fato, muitas igrejas estão completamente perdidas, e uma dessas 7 igrejas que Jesus direciona, Jesus está do lado de fora batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato, se ouvirem a minha voz eu vou entrar. Ele está falando isso não um versículo evangelístico, não, Apocalipse 3:20. Ele está dizendo para a igreja. Porém, certa vez eu ouvi de um presbítero, Daniel de Lima, 89 anos de idade, 50 anos de presbiterato. Alguém perguntou para ele: Daniel, em tantos anos de igreja que você tem visto aí, todos esses problemas, como que você vê a igreja hoje? Daniel olha para aquele jovem e responde o seguinte: apesar de todos os seus problemas, a igreja ainda é o melhor lugar do mundo. E muitos hoje se dizem cristãos sem igreja. Tem muita gente hoje no Brasil, uma parcela gigantesca de pessoas que cresce cada vez mais por conta da decepção com líderes religiosos e com as instituições, que têm se afastado da igreja e se declarado cristãos sem igreja, cristãos evangélicos sem igreja. E muitas pessoas pregando sobre que a igreja é invisível, que a instituição física é diabólica, demoníaca, blá 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 blá. O que eu quero te dizer é o seguinte: a igreja de fato é invisível. A noiva pura, santa, imaculada, de fato, ela é invisível e somente Deus a vê. Ok? Somente Deus a vê. Sou cristão apesar da igreja? Que conversa é essa, filho? A igreja física é onde está inserida a igreja invisível. Podemos nós separar ovelhas de bodes? Podemos nós separar o joio do trigo? Não. Então, dentro da igreja visível, existe o joio e o trigo, existem ovelhas e bodes. Estou falando das igrejas bíblicas, não estou falando de seita. Então, você precisa conhecer a Bíblia para você não entrar em seita religiosa. Qualquer igreja que adora mamon é seita. Qualquer igreja que adora o dinheiro e prega a teologia da prosperidade é seita. Igreja que prega a Bíblia, ela tem joio e trigo, ela é cheia de problema, porque tem pecador lá. Se você entrar lá vai ter problema, porque você é pecador, você não presta, você é cheio de problema, assim como eu não presto, sou cheio de problema. Então, se a gente acha que a gente não precisa da igreja, que a igreja é cheia de problema, eu estou achando que eu sou melhor do que a igreja. Isso não é verdade. A igreja é lugar de pecador, de doente, de assassino, de bandido, de mentiroso, gente sendo redimida e transformada. E é o corpo físico, e para esse corpo físico que Deus se dirige nas Escrituras. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele está falando para uma igreja física, cheia de problema, com gente lá que é joio e trigo. E gente que Paulo entrega para Satanás de vez em quando, dentro da igreja. Quando Jesus direciona as 7 igrejas do Apocalipse, são igrejas físicas. Em Éfeso, na cidade de Éfeso, uma igreja que existiu, histórica, para Esmirna, uma igreja que existiu, e tinha um bispo lá, que era o Policarpo, para uma igreja de Sardes, para uma igreja de Laodiceia, inclusive que teve uma carta para ela, direcionada para ela, para Tiatira, Pérgamo, igrejas físicas. Então, se você acha que você não precisa estar numa igreja física, é impossível que você seja cristão, porque é na igreja que Deus ordena a sua bênção. Não existe essa visão, querido, veja bem, vem lá do iluminismo, isso é novo, essa visão antropocêntrica, onde eu sou o centro do universo,
e que o meu cristianismo se trata de mim apenas, que eu sozinho posso ter um relacionamento com Deus, não é bíblico, isso é diabólico. Isso vem lá do iluminismo, o antropocentrismo, que hoje tem imperado na nossa cultura e na nossa sociedade. O conceito de comunidade é o que existe na igreja. O conceito de que eu recebo dons para abençoar o outro, para edificar a igreja, que é o conceito do cristianismo. Jesus ensina a orar dizendo Pai Nosso. Eu reconheço Deus como Pai, é a única religião do mundo que chama Deus de Pai. Mas necessariamente quando eu vejo Deus como meu Pai, eu reconheço o próximo como meu irmão. Eu não posso me achegar a Deus sem reconhecer o próximo como meu irmão. Não é meu Pai, não é individual, é Pai Nosso. É conceito de comunidade, é o pão nosso. Você compreende isso? Eu perdoo o meu pecado assim como eu perdoo o meu próximo. Então não existe cristão sem igreja. Não existe cristão que não esteja inserido na comunidade. Se você está na comunidade, querido, ouça isso, por favor. Você está doente. Você precisa de estar em uma comunidade bíblica. É uma comunidade que pratique as escrituras. Que vai ser cheia de defeito. Perfeição é só na glória. Só quando Jesus voltar a gente receber um novo corpo. Ok? Então, se você tem vivido uma religião onde você acha que você está sozinho no universo, tome cuidado. A história da igreja vai mostrar isso. E hoje nós somos tão abençoados ao ver a história da igreja, ao vermos camaradas que nos abençoam ainda hoje. Você lê aqui, é abençoado pelo João, isso é a igreja. Você é abençoado pelo Paulo, isso é a igreja. Você é abençoado por alguma pessoa, você está sendo abençoado por mim, igreja. Ok? Hoje nós temos recurso tecnológico para poder ter igreja onde quer que seja. Mas é o seguinte, você precisa de você ser instrumento de Deus para curar pessoas, para abençoar pessoas, para orar por pessoas, por estar junto, por conhecer. Pela internet não dá. Tem gente aqui que eu acompanho, que se aconselham comigo, que fazem perguntas para mim, e eu acompanho mesmo que é a distância. Mas não é a mesma coisa com a comunidade. Está aqui a Simone. A Simone Maria, eu acredito que ela se converteu em algum texto, há um tempo atrás, que eu escrevi, e passou por uma crise, por estar numa igreja que não era muito bíblica. E à distância a gente caminhou, mas ela teve que procurar uma comunidade. E hoje ela já passou pelo conselho da comunidade e está inserida nessa comunidade. Não dá para ela ficar sem comunidade, achando que pode ficar só comigo. Não dá. Você compreende isso, querido? Você precisa de estar inserido numa comunidade. O corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Deus vai nos usar para abençoar uns aos outros. Nós temos necessidades espirituais. A gente é curado na igreja. Quantas vezes Deus não usou pessoas para me abençoar? Financeiramente. Orando por mim. Quando eu estava mal, cansado, para me consolar, para me animar. Esse é o conceito de comunidade. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Dúvidas, galera? Quem tiver dúvida, agora é a hora de postar aí. Para a gente poder fechar, né? 15 para as 9. Quem tiver dúvida, agora é a hora. Quem não curtiu ainda a página do Bíblia Sagrada no Facebook, www.facebook.com/Bíblia Sagrada. Quem não me conhece, quem quiser me adicionar no Face aí, ó, tem uma galera ainda, ó, quase 140 pessoas ainda aí. Meu nome é Daniel Simoncello, pode me adicionar lá se tiver dúvida, quiser conversar comigo, se quiser falar, esse negócio de igreja aí, não sei o que, a gente bate um papo. Beleza? De dízimo, o que você quiser. Bíblia, o negócio é seguir as escrituras e o que está escrito aqui, não relativizar o que está escrito aqui. Entendeu? Então, só porque tem gente pregando coisa errada ou porque tem problema, não significa que tudo está errado. Temos que ver, né? Vamos lá então? Pergunta, como restaurar o primeiro amor? Se lembrar de onde você caiu e voltar à prática das primeiras obras. É você de fato querer voltar e perceber onde caiu. Parou de orar? Volta a orar. Parou de jejuar? Volta a jejuar. Começou a ter pecado de estimação? Abandona o pecado de estimação. Busca por um avivamento. Simone Maria, já vou falar que estamos vivendo a 7ª e última era. Confere. Na minha opinião, não. Tem gente que coloca, se não me engano, são os adventistas, não sei quem, que as 7 igrejas são 7 eras. Eu não acredito nisso. Para mim, todas as 7 são para nós hoje. Tá? Então, hoje seria Laodiceia, né? A visão do pessoal aí, que hoje a gente estaria vivendo a era da Laodiceia. Então, tem alguns estudos aí, eu não acredito nisso, não. Daniel, fala um pouco mais sobre o conceito de egocentrismo e iluminismo. Aí já não é tanto Bíblia, Wikipedia,
né, estudar aí sobre o iluminismo, sobre a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, enfim, o conceito de liberdade, busca por liberdade, igualdade, fraternidade, o homem no centro, a religião sendo abandonada, o relativismo, enfim, aí tem que entrar num conceito aí que já que dá pano para manga, é muita coisa, né? Falando em igreja, você acha de deixar essas igrejas para ajudar em missões? De estar nas igrejas, deixar de estar nas igrejas para ajudar missões? Não, depende. Quem é? Veja bem, missões e igreja estão juntos. Se alguém é enviado em missões, ele é enviado por quem? Ele é sustentado por quem? Pela igreja. Não existe missionário sem igreja. Missionário que está desvinculado da igreja. Ninguém vai... Compreende? Muitas vezes isso acontece ou porque o missionário é cabeça dura e ele não quer alguém orando, a igreja orando por ele, sustentando, e aí ele passa mais dificuldade ainda, e aí Satanás vai para cima dele, né? Então, quando Paulo e Barnabé são enviados, quem que envia? A igreja de Antioquia. Então é a igreja que envia. Então esse conceito de missões e igreja separada está errado. As igrejas têm se perdido em não investir em missões, em querer construir cada vez templos maiores, em querer ter cada vez mais pastores, em querer ter programas de televisão, gastando milhares de reais com isso, templos cada vez mais tecnológicos e maiores, e se esquecendo dos outros lugares. E a igreja rica de Apocalipse é Laodiceia, que tem tudo isso. E ele diz, olha, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas o conceito de igreja é que o missionário é enviado pela igreja. E a igreja sustenta o missionário e ora por ele. Ok? Mano, muito boa palavra. Eu acho que você disse, mas eu não prestei atenção. Quer dizer o candeeiro. O candeeiro é um castiçal. A menorá no Antigo Testamento, que era aquele castiçal que era 7, né, para iluminar a igreja, iluminar a luzeiro do mundo. Né? Daniel, faz uma semana que estou assistindo seus vídeos, tem sido uma bênção, ver a palavra verdadeira e pura do Senhor. Amém, Rodolfinho? Deus te abençoe. Romário 21, conceito de expiação limitada. Expiação limitada é dizer que Jesus morreu somente por alguns, ele não morreu por todos. Esse é o conceito, né? Então, é um conceito complicado, mas é basicamente isso, dizer que o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Ele faz sentido em que sentido? Em que ponto? Jesus só morreu por aqueles que serão salvos. Eu concordo com isso. Jesus não morreu por quem não aceita ele, entendeu? Então esse é o conceito mais básico aí de expiação limitada. Jesus morreu por aqueles que vão crer nele. Então, o sangue de Jesus só é válido para aquele que se submete ao senhorio de Cristo, né? Então é isso. Jesus não derramou seu sangue por alguém que não vai se submeter a ele. Então é nesse sentido aí. Amém, que palavra. Meu marido sempre diz que não precisa ir à igreja. Mostra o vídeo, Thalita. Em nome de Jesus. Amém, Diolina. Que Deus abençoe você. Alexandre, fala um pouco sobre a autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Não existe esse negócio de estar debaixo da cobertura espiritual de fulano de tal. Cobertura espiritual de Jesus nós estamos. Entendeu? Dons, não existe essa diferenciação de dons, não existe hierarquia na igreja. De fato, existem algumas pessoas que Deus levanta para cuidar de nós. E o que a Bíblia diz sobre submissão? A submissão à autoridade da igreja não é estar sujeito uns aos outros, querido. De fato, eu tenho que me submeter aos presbíteros, aos anciãos. Assim como um deve estar submetido ao outro. Eu estou à frente de uma igreja. Eu estou na liderança de uma igreja. Eu sou o líder de uma igreja hoje. E lá é o seguinte: se eu não for menor, se eu não estiver servindo todo mundo, eu não estou seguindo o padrão bíblico. Então esse negócio da palavra do cara é a última, do que o cara diz é Bíblia, né? O que o cara fala, então, debaixo da unção do fulano, debaixo da autoridade apostólica, do ano apostólico, da palavra apostólica. Rapaz, só existe uma palavra apostólica. Só existe um ungido, Jesus. Nós estamos debaixo da unção dele. Então, autoridade espiritual existe. Nós devemos nos submeter uns aos outros em amor, né? Mas não existe hierarquia. O maior vai ser o menor.
Beleza? Então, nesse sentido. E dentro da igreja, sim, Deus coloca autoridades espirituais, né, para cuidar da igreja, para estar junto conosco, pessoas que vão estar ali. Não significa que elas não erram. Pelo contrário, esse camarada tem que redobrar o cuidado, como eu tenho feito. Dobrar meu joelho e clamar a Deus para que Ele guarde meu coração, para que eu não perca a minha fé, para que eu não caia nas ciladas do inimigo, para que eu possa me encontrar sempre como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Inclusive, orem por mim. Daniel, obrigado pela tua pregação. Eu espero que eu tenha um trabalho, porque fico desempregado. Amém. Vamos orar para que o Randy encontre um emprego e Deus abra a porta de um emprego para ele. Qual a diferença de jejum e consagração? Os dois estão diretamente ligados. Você jejua e se consagra. Mas a consagração não necessariamente é ligada ao jejum. Né? O jejum sem oração, sem consagração é regime. A consagração é você se separar ao Senhor. Deixar de pecar, amar as coisas de Deus, odiar as coisas que Deus odeia. Basicamente isso aí. Faz para ser libertado do homossexualismo, não aguento mais. Lucas, por incrível que pareça, você é a quarta pessoa que fala comigo na última semana sobre homossexualismo. Então eu acredito que eu tenho que falar algo sobre isso. É mais um pecado apenas. A homossexualidade é algo que afronta as igrejas, onde Satanás entra para poder destruir as famílias, para poder destruir as pessoas. Então, mais de metade dos homossexuais normalmente entram nisso porque eles foram abusados na infância. Existem alguns outros problemas que acontecem no meio do caminho. Não sei se alguém pode nascer homossexual. Pode ser também porque nós nascemos em pecado. Então, o pecado já nasce conosco. Né? Então, o pecado original já está dentro de nós. Não se provou isso ainda. Né? Não existe um gene homossexual, mas, né, enfim, eu acredito que bebê recém-nascido já é pecador e tudo mais. Porém, é mais um pecado. Então, uma coisa é ser homossexual, lutar contra isso, ser tentado na homossexualidade e não viver na prática, e buscar a Deus, viver uma vida casta, santa, buscando ao Senhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é viver na prática. Então, muitos homossexuais são um espinho na carne mesmo. Isso é um problema, isso é um pecado que você vai ter que lutar contra ele talvez a vida toda. Deus pode operar um milagre? Pode. Né? Tem muita gente que é liberto, que abandona a prática da homossexualidade, que de fato não abandona só isso, ele passa a gostar de fato da pessoa do outro sexo. Eu já vi isso acontecer, já acompanhei casos assim e vejo como milagre de Deus mesmo, Deus operando. Deus pode operar um milagre na sua vida, Lucas, assim como das outras pessoas que me procuraram também. Entretanto, o que você deve fazer hoje? Viver uma vida santa diante do Senhor e se colocar diante dele. Sabe por quê? O seu pecado não é diferente do cara que é mentiroso, do cara que tem a pornografia como pecado, o cara que tem a vaidade, o ego, a cobiça. Você entende? Então, uma coisa é, todos nós somos pecadores e devemos lutar contra o pecado. Paulo diz em Romanos 7, se não me engano, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero fazer se faço. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo essa morte? O pecado habita em nós, mas nós devemos dominar e lutar e fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a carne. Ok? Se não me engano, tinha um camarada chamado Henry Nouwen, que é um homem de Deus, em muitos livros muito bons, que era um cara que lutava contra desejos homossexuais. Então, isso não é normal, né? Não é algo anormal, isso acontece. Isso tem na nossa igreja muita gente me procura falar disso. Então, Lucas, vamos orar para que Deus de fato te liberte, mas que você possa buscar uma vida santa diante do Senhor, e é uma jornada, não é algo que vai ser da noite para o dia, vai ser uma caminhada mesmo. Bruno, pastor, é possível fazer um estudo sobre 10 mandamentos? Quem sabe, mais para frente. Rafaela, eu recebo essa palavra.
Toda autoridade vem de Deus, Carol, amém. Toda autoridade é permitida por Deus, é isso aí. Deus trata as pessoas como se fossem melhores que nós. Devemos tratar as pessoas como se fossem melhores, é isso aí. Joey, voltei para a igreja, estou fazendo a obra de Deus, mas estou com muitas dúvidas, estou fazendo certo. Primeiro, você deve seguir a Bíblia, né? Não ouve o que as pessoas dizem. Existe muita coisa que está dentro da igreja que a gente está fazendo que não é de Deus, que é obra de palha, madeira e feno. É para o ego, para a vaidade, para o ego do pastor, porque o pastor quer. Então nem sempre é porque Deus quer, não. Então você deve buscar as Escrituras e estar com o coração aberto, os ouvidos atentos à voz de Deus para fazer aquilo que Ele deseja. Porque as igrejas tradicionais têm problema em relação à emoção, pelo fato de alguns querem se exaltar em altares, vivem emoções escandalosas. Sempre foi minha dúvida. Igrejas tradicionais têm problema com emoção porque existem exageros, porém qualquer exagero é errado. Então dizer que não deve existir emoção no culto tem algo errado também. Então a igreja que não tem emoção e a igreja que só tem emoção e não tem de fato o coração, arrependimento, zelo, só tem microclima, está errado. A igreja que não tem emoção também está errada. Os extremos estão errados. Então, de fato, nosso coração deve se voltar para Deus, a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Amém? Beleza, galera? Chega, para de fazer pergunta. Nos dias, dons espirituais. Como receber dons espirituais? A gente recebe dons espirituais no meio da igreja, se dispondo para Deus, para o Senhor da obra que Ele vai te dar. Quando você se dispor a fazer, Deus não dá dom para quem está no banco, sentado, fazendo nada. Deus não dá dom para quem não está inserido na igreja. Deus só dá dom para crente verdadeiro que está disposto a trabalhar na sua obra para a edificação da igreja. Então aí você vai receber dons quando você se dispuser e buscar o Senhor da obra que Ele vai te dar dons. O que é imoralidade sexual na Bíblia? Sexo fora do casamento. Romanos 13, obedeça às autoridades, todos de vocês, é isso aí. Deus te abençoe. Ativismo na igreja. Faz demais, mas não faz para Deus. É isso aí. Eu tenho um vídeo sobre ativismo religioso. Falar nisso, tem aqui alguns canais. Chega, gente. Quem quiser me perguntar agora, vai me perguntar lá no Facebook. Esse meu canal é de vídeos evangelísticos. Beleza? Laço de alma. Eu acho que não tem essa palavra na Bíblia, não. Mas existe se unir, se tornar uma carne com a prostituta. Então, isso, seria um laço de alma, algo do tipo. Mas não existe nada que Jesus não quebre, não. Então, quem não acompanhou os estudos anteriores, está aqui, tá? Os estudos salvos, inclusive de hoje, daqui a pouco vai estar lá também, daqui a alguns dias já vai estar lá nesse canal. E quem quiser me fazer mais perguntas, que eu não vou responder mais, aqui está meu Face para você me adicionar lá. Beleza? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Romário, a Suênia está aí até agora. De madrugada lá dentro, desce 2 da manhã lá na Noruega. Elaine, Mari Santos, Rodolfinho, Lucas, Simone Maria, José Machado, Orleans Rocha, Leandro, Rafaela, Carol Clocker, Bruno, Stênio Sullivan. Deus abençoe cada um de vocês. Uma excelente semana. Semana que vem tem mais. A gente estudando a igreja de Esmirna. Valeu, Deus abençoe. Quem tem Twitter aí, pode me adicionar também. Pode me seguir, na verdade. Beleza? Valeu, Deus abençoe. Até a próxima.